O tema é geração de Caleb. Geração de Caleb. Esse personagem, eu vou falar um pouquinho sobre ele já já. Geração de Caleb. Eu mandei uma lista de nomes lá no grupo e falei para vocês prestarem atenção naqueles nomes. A geração de Caleb, eu vou falar sobre esse homem hoje, um pouquinho sobre ele. Eu quero discorrer um pouco sobre a vida de Caleb. E você vai ver que tem tudo a ver com o momento que estamos, tem tudo a ver com aquilo que nós estamos recebendo. Por quê? Porque Caleb é uma das pessoas da nação de Israel que tem promessas para uma terra. Existe a Canaã terrena e a Canaã celestial. Então vou falar um pouquinho de cada. Porém, Caleb, ele vive essa Canaã terrena. Mas Caleb, ele tem tem códigos escondidos na vida de Caleb que eu quero passar para a igreja para você entender o que você precisa para chegar à Canaã celestial. O que nós temos que fazer para chegar à Canaã celestial. E a Canaã celestial é Sião, é a Nova Jerusalém, é estar com ele. Então, para que isso ocorra, eu preciso aprender com Caleb. Caleb não foi posto nas escrituras à toa, ele está ali e tem algum fundamento, tem algumas coisas ali que nós vamos ter que aprender com este homem chamado Caleb. Por isso que nós somos essa geração. Nós até tem uma música, né? Geração de Josué e Caleb, a gente canta isso. Então veja bem, hoje eu vou focar em Caleb. Porque Caleb é tão especial que tem promessas, tem coisa feita para Caleb que nem para Josué foi feita. Nem para ninguém foi feita, só para Caleb. Mas então esse cara tem alguma coisa que eu devo aprender com ele. Se tem coisas que aconteceu com Caleb, que não aconteceu com mais ninguém, então eu preciso aprender com esse sujeito, já que eu também estou almejando chegar na Canaã celestial. E breve nós estaremos junto com o rei, estaremos naquele lugar. E para chegar lá eu preciso aprender com alguém. E nós vamos aprender hoje com Caleb. Abre a tua Bíblia em Números, no capítulo 13 de Números. Nós vamos começar por aqui. Não é estudo, embora vamos ler bastante texto, mas não é estudo. Nós vamos chegar ao entendimento da vida desse homem, Caleb. Hoje e amanhã eu reservei para que nós estivéssemos aprendendo. Porque o tempo está acabando, irmão. Eu fico desesperado às vezes porque o tempo está terminando. E parece que quanto mais perto vai ficando, mais frio o povo vai ficando também. Quanto mais próximo vai chegando do momento do grande banquete da festa, mais gelado vai ficando. Quanto mais perto vai chegando do rei, mais criança vai ficando. Mas não é criança no sentido de ser criança na simplicidade, vai sendo infantil. A igreja não pode infantilizar, ela precisa amadurecer, porém ser como criança. Então não confunda ser como criança com ser infantil. Coisas que vocês deveriam ter deixado já há muito tempo de fazer, e eu também, nós estamos regredindo. Em vez de crescer, amadurecer, estamos regredindo. Então eu fui ver a vida de Caleb e isso me inspirou poderosamente. E eu estou debaixo da inspiração do Espírito, eu quero falar com a igreja, porque você foi separado para subir. Você foi separado para reinar com Cristo. Você não é qualquer coisa, você é filho, você é filha bendito dele. Ele te escolheu para um momento especial, que é reinar com ele. E antes disso, ele te quer no banquete, ele te quer com ele na mesa. Então nós vamos aprender com esse sujeito. Então vamos aprender um pouco do que aconteceu. Você deve ter aberto já Números, capítulo 13 de Números. E antes da gente ler, vou passar o contexto, porque a leitura é grande, então não precisa ler tudo. Eu passo o contexto, lê menos, lê pouquinho. O que aconteceu? Há uma promessa, quando é tirado o povo do Egito, é dada uma promessa para Moisés, via profeta, de que o povo ia para Canaã, ia para uma terra que mana leite e mel, uma terra de deleite, uma terra preciosa, uma terra maravilhosa, uma terra assim que era só deleite. E aí eles vão, quando eles caminham num período pequeno, muito pequeno, uns creem que é 40 dias, outros creem que é um mês, outros creem que são 2 meses, mas são poucos dias. Eles chegam na margem da entrada da terra. Aí Moisés manda 12 homens que não são comuns, viu? São 12 homens entendidos. 12 homens que são cabeças de tribo, são príncipes. 12 homens que são homens
preparados, eles eram líderes da tribo. Eles eram varões valorosos ali da tribo, eles lideravam tribos. Então ele chama 12 príncipes, não é Deus que envia, não confunda essa passagem com Deus enviando. Deus nunca mandou espiar a terra, Ele mandou conquistar a terra. Não confunda as ordenanças do Criador. Quem mandou espiar foi Moisés. O que ele mandou é tomar posse da terra. Mas Moisés chega na hora e manda 12, escolhe 12 para dar uma espiada na terra. Era só entrar e ir conquistando, mas ele manda espiar, então vai espiar. Eles ficam 40 dias espiando a terra. E quando eles voltam, esses 12 homens, 10 deles vão voltar com relatório. E o relatório está no verso 25. Eles ficam 40 dias lá, homens que vão testificar que a promessa é verdadeira. Diz assim o verso 25, ao cabo de 40 dias, eles ficam 40 dias na terra espiando, sondando, retornaram da exploração da terra, e vieram a Moisés e Arão, e toda a comunidade de Israel em Cádiz. Então eles voltaram de lá, estava todo mundo ansioso, saber o que eles tinham visto lá na terra, em Canaã. E aí, lá no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles, a Moisés e Arão e a toda a congregação ali reunida, e lhes apresentaram os frutos trazidos da terra. Esses frutos eram muitos frutos. Um cacho de uva precisava 2 homens carregar. E deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviaste. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel. Ou seja, tem vida. Eis os seus produtos. Contudo, o povo que a habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque, que são os gigantes. Os amalequitas vivem em Neguebe. Os hititas, os jebuseus, os amorreus habitam a região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Até aqui. Esse é o relatório. Então 10 homens chegam para Moisés e dá esse relatório. Falam, realmente, tudo que o Criador falou é verdade. A terra mana leite e mel, tem prosperidade, tem um verde lindo, tem riacho, tem abundância. Aquilo é maravilhoso demais. 2 homens para carregar um cacho de uva tem que ser no mínimo uns 100 quilos, um cacho de uva, no mínimo. Para ter 2 homens para carregar um cacho, daí para mais. Então trouxeram romã, eles trouxeram frutos da terra. Você vai ler o contexto todo, é muita coisa, trouxeram coisas assim maravilhosas. Porém ele chega para Moisés e fala, só que é o seguinte, tudo isso é verdade, só que lá tem gigante. Tem muito gigante lá, ali o negócio é feio. Não vai ter jeito, lá tem muitos gigantes ali naquele lugar, os inimigos estão por ali, tem os amalequitas, tem os hetitas, tem os jebuseus, eles estão tudo por ali circulando, vivem perto do mar, junto ao Jordão. Aí ele fala dos amalequitas no Neguebe. Então eles fazem uma vasculhada e eles sondam a preciosidade da terra de um lado, e aí eles ficam olhando para o inimigo do outro. E chega para Moisés, para Arão e para todo o povo que não foi. E traz esse relatório. Se você pega um povo que não está só esperando o relatório, e eles chegam e falam uma notícia dessa, com certeza desanimou todo mundo. Com certeza o pessoal abaixou os ânimos, ficaram decepcionados e ficaram tristes, ficaram abatidos, eles ficaram cabisbaixos, eles ficaram mal com a própria notícia ruim. Em vez de eles trazerem uma boa nova, eles trazem uma má notícia. A boa é sufocada pela má. Então tem uma boa notícia. Tudo que foi prometido é verdade. Se é verdade tudo que foi prometido, também vai cumprir a promessa da conquista. Não, eles apagam essa parte e falam, tudo que falou está prometido, é isso mesmo. Só que é gigante demais, tem muito inimigo, tem os descendentes dos Enaques ou Anaques, são os gigantes, é difícil. Eles estão falando isso daí, quando chega no verso 30,
Calebe entra no assunto. Não é Josué, é Calebe. Calebe pula no meio do assunto e Calebe não vai enfrentar poucas pessoas, ele não vai enfrentar uma gentalha, ele vai enfrentar príncipes, cabeças de tribo, homens de poder, homens que têm influência. Ele vai enfrentar e ele diz assim no verso 30. Então Calebe fez calar o povo, reunido diante de Moisés. Veja, Calebe faz o quê? O povo calar. Ele não só faz o povo calar, como ele vai falar tudo o que ele quer para o povo que agora está calado. Então ele vai falar e enquanto fala o povo cala. E Calebe levanta e fala, pera lá, e ele vai dizer assim, e fez Calebe calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdemo-la, disse ele. Em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. Então ele dá um salto e dá essa palavra. Calebe chega, ele vai no contraposto, ele vai contra 10 espias. Você vê que Josué não está dizendo nada, Josué está do lado dele, mas quem salta na linha de frente é Calebe. Você vai entender já por quê. E Calebe, ele vai e fala isso e confronta os 10. Então um está com gás, Calebe está no gás, ele fala, pera lá, nós vamos herdar essa terra. Ele diz, vamos fazer o seguinte, subamos e herdemo-la. Ou seja, eu tenho certeza que vai dar tudo certo, em verdade nós temos sim a capacidade de conquistar essa terra, porque ele está no gás. Tudo que os 12 viram, ele viu, e aqueles 10 viram, ele viu também. Mas o relatório dele é outro. E o Espírito Santo pergunta para nós, que tipo de relatório eu tenho dado acerca do reino? Que tipo de relatório eu tenho passado para as pessoas acerca do que o rei me prometeu, acerca do que o rei tem falado comigo? Qual é o relatório que eu estou falando? Qual o relatório eu estou trazendo? Que tem muita promessa, está bem, mas o dólar, mas o ouro, mas a guerra, mas a pandemia, mas isso, mais a crise, mais a igreja, mais o pastor, mais a família, mais e mais e mais e mais e mais. Olha, é verdade tudo que ele falou, mas com ele não teve mais. Ele salta e ele diz, subamos e herdemo-la. Não tem conversa, vamos subir, vamos herdar, porque eu gostei do que eu vi, vamos subir, vamos guerrear, porque nós temos capacidade para vencer. Então nós temos que passar por cima dos maus relatórios, das más notícias e fazer como Calebe. Aí todo mundo ouve, aí no verso 31 vai ter uma contestação que é de lei. Entretanto os homens que o haviam acompanhado reagiram, dizendo assim, não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte do que nós. Já esqueceram a promessa aqui, tá? Já esqueceram. Promessa, só vê o tamanho do gigante. E puseram-se a difamar, olha que coisa, puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado. Então, além de não ter coragem, desencorajar, começa a difamar a promessa, começa a falar mal da promessa. E se eu falo mal da promessa, aqui eles estão falando mal de quem prometeu, foi o Criador que prometeu a terra para eles. Eles começam essa difamação. E a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Aí ele diz no verso 33, lá também vimos gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos a nós e a eles como gafanhotos. Você vê, eles estão tão assim amedrontados, já estão tão desfocados da promessa, já saiu do foco completamente, que ele já deduz até como que o inimigo viu eles. Você acha que se o inimigo tivesse visto eles voltavam? Eles já estão até deduzindo. Eles estão se vendo como gafanhotos diante deles, assim, muito pequeno. Gafanhoto não tem ferrão, gafanhoto não tem nada. Vão passar, vai pisar em cima da gente. Falando, nós nos vemos como gafanhotos e eles também. Como que eles vão ver eles como gafanhotos se não teve confronto com o inimigo? Eles estão tão desfocados, estão tão assim, tão sem visão de promessa, embora eles viram a promessa, pisaram na terra da promessa. Só Calebe, que está levantando a voz e dando umbrado e dizendo, não, vamos lá conquistar, a capacidade nós já temos. Agora, uma coisa, por que Calebe
vai passar por uma situação como essa. Nós vamos saber já. Aconteceu uma coisa triste, porque por causa desse relatório, essa situação toda que deu, acima de Moisés e de Arão, tem quem chamou Moisés e Arão. Acima da promessa tem quem a fez. E aí, Yahvé, diz o texto em Números 14, vira a página, vai lá para o 26. Vai acontecer uma sentença. Veja, a promessa é para eles, pisaram na terra da promessa, com certeza comeram, experimentaram uma uva da promessa, carregaram frutos da promessa, mas vai vir sentença por causa do que eles fizeram. O mau relatório. Veja Números 14, 26. Números 14, 26. Então Yahvé falou a Moisés e a Arão e sentenciou-lhes. Ele vai dar uma sentença. Até quando essa congregação má e perversa há de se queixar contra mim? Eles estavam falando, eles tocaram, você percebeu se eles tocaram no nome do Altíssimo? Em momento nenhum. Mas quando falou mal da promessa, pegou nele. Não fale mal da tua promessa, pega nele. Vai pegar no Altíssimo. Quem a fez vai receber a afronta. Nunca critique a promessa que ele fez. Se você quer usufruí-la, não critique, não murmure. Porque ele diz, e chama de perverso e má. Há de se queixar contra mim? Ouvi as reclamações que os filhos de Israel murmuraram contra mim. Eles murmuraram contra o Criador? Não, eles falaram da terra. A terra lá aí ficou reclamando. Mas para ele é uma murmuração contra ele, porque é ele que fez a promessa. Portanto, ide e transmiti a essa gente o oráculo do Eterno, o Senhor. Eis que eu vivo, e por meu nome, juro que vos tratarei exatamente de acordo com as vossas petições. Assim os vossos cadáveres tombarão nesse deserto, todos vós, os recenseados, todos os listados desde a idade de 20 anos para cima, vós que tendes reclamado contra mim, nenhum de vós entrareis na terra que, com mão erguida, como ato de juramento, prometi dar-lhes para a vossa habitação, exceto, agora ele vai citar, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos vossos filhos, dos quais dizeis que seriam levados como presa, serão eles que farei entrar e que conhecerão a terra que desprezaste. Eles desprezaram a promessa. Então quem perde promessa? Quem a despreza já perde pelo desprezo em si. Quanto a vós, os vossos corpos mortos cairão sobre esse deserto, e vossos filhos sobreviverão como pastores, caminhando errantes com seus rebanhos nessa ermidão, nesse deserto, durante 40 anos, carregando o peso da vossa infidelidade. Guarda esse nome, da vossa infidelidade. Vou falar de novo. Eles foram infiéis, a infidelidade dos pais vai explodir nas costas dos filhos. Eles não vão morrer, os filhos, diz o texto. Eles vão sobreviver pastoreando no deserto. Você acha que é fácil? Pastorear no deserto, não tem nada. Eles vão pastorear por culpa da infidelidade dos pais. Até que vossos cadáveres se transformem em pó sobre o deserto. Observaste a terra durante 40 dias. Agora ele vai dar a sentença. A cada dia corresponde um ano de castigo. Por 40 anos sofrereis as consequências dos vossos pecados, e experimentareis as implicações do fato de me abandonardes. Ou seja, olha como está custando caro. Está custando caro, está ficando caro para esses meninos. Está ficando muito esquisito. Porque antes eles tinham a condição de entrar, tinha promessa. Foram lá, pisaram, viram, tocaram, trouxeram, num relatório errado, reclamaram, já estava na porta. Você conhece pessoas que estão ali, está quase pegando a bênção, está quase, e perde, põe tudo a perder. Esses 10 fizeram isso. Eles não suportaram, não perseveraram, ficaram com medo do que não devia ter medo.
Eles não acreditaram. Eles acreditaram que ele foi fiel para fazer a promessa, mas não é fiel para me colocar dentro dela. Ou a minha fé é completa ou ela não tem fé. A fé não pode ser, eu creio na promessa, mas eu não creio que eu dou conta de lutar. Então você não creu em nada. É o que aconteceu. Então eles creram na promessa, viram a promessa, mas não acreditou que eles eram capazes de entrar lá. A igreja, se você perguntar, 100% da igreja na terra vai falar que Cristo volta. Todo mundo concorda com isso aí. Mas quando você vai falar de ser vencedor, disso, aqui, aí o povo vai pulando para trás. Então, no fundo, não está crendo que ele volta. As atitudes demonstram que não crê que ele volta. As atitudes terrenas, carnais, demonstram que não crê que ele volta. Então a fé não está completa, a fé está incompleta. Ou seja, não tem fé. E aí, no número 14, você vai ver aqui no verso 36, do 14:36. Veja aí. 14:36. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra retornaram, mobilizaram toda a comunidade de Israel e murmuraram contra ele, ao espalharem um relatório amedrontador, desacreditando a posse da terra. Tais homens, responsáveis por desencorajar a entrada do povo na terra, a sentença, como que aconteceu aqui? Morreram. Que jeito? Subitamente, de praga, perante Yahvé. Tiveram morte súbita. Todos eles, todos os homens que se rebelaram contra o Senhor, duvidando da promessa, duvidando de quem prometeu, na verdade. Quando duvida da promessa, está duvidando de quem a fez. Esses aqui, por eles terem feito isso, eles não só fizeram isso, como com a língua trouxeram um relatório ruim, eles fermentaram o povo desanimou, o povo passou a não crer mais, que ia conseguir chegar numa terra que eles trouxeram até fruto. Passou mel na chupeta. Eles passaram assim, trouxeram um cacho de uva enorme, trouxeram romã, trouxeram frutos da terra, tâmara, foram trazendo o que tinha. Então o povo viu tudo aquilo. É igual mostrar o doce para a criança e falar, mas não vou te dar. Eles ficaram assim, então desanimaram, eles ficaram ruins, eles caíram, decaíram. E isso custou caro, porque aqui diz que todos eles morreram subitamente, de praga. De todos os missionários incumbidos de observar a terra, verso 38, somente, olha lá, de novo, Josué, filho de Num, e quem? Calebe. De novo. De novo, filho de Jefoné, permaneceram vivos. Só Josué e Calebe ficaram vivos. O que aconteceu ali foi que a geração de Josué e Calebe era toda aquela geração dos 12. Os 12 tinham na faixa de 40 anos, aproximadamente 40 anos. Foram ali naquele momento, eles foram lá fazer aquela expiação, eles foram olhar aquilo tudo, foi feita a promessa. Na faixa dos seus 40 anos, eles tinham. 40 anos eles tinham quando foi feita a promessa. E feita a promessa não, quando eles entram para ver a promessa. Eles entram para observar a terra, tinha 40 anos, todos eles. Os 10 morreram, e toda a geração daqueles 10, daquela faixa etária, morreram. Só sobreviveu de 20 anos para baixo. Só a geração que tinha menos de 20 anos ficou viva, acima de 20, e morreu tudo no deserto. Mas a promessa era para todos eles. Aí morreu quem deu a má notícia e quem recebeu a má notícia no coração. Morreu também. Afetou quem deu e quem recebeu. Ninguém recebeu. Só quem pôde tocar na promessa e viver ela foi a geração de Josué e de Calebe e das crianças, ou seja, dos de 20 anos para baixo que estavam vivos na época. Passaram-se 40 anos rodando no deserto, porque eles chegaram na beira da terra. Sabe o que Deus fez? Falou, volta. Aí eles voltam e começam a andar 40 anos em círculo. Não pode entrar, tem que sair. Está na porta da terra. Fala, agora volta. Fez voltar e ficou rodando em círculo. Você conhece gente que roda em círculo na vida e parece que nada acontece? Pois é, talvez está brincando com aquele que prometeu para você. Quando eu brinco com aquele que me prometeu, ele me faz ficar rodando em círculo. E não chega a lugar nenhum. E se abusar até morre no deserto. Mesmo sendo detentor da promessa. Por quê? Porque estão abusando do prometedor.
aquele que prometeu. E eles passaram por isso, só entrou lá. Eu mandei uma lista aí, mandei uma lista no grupo. Você vai lembrar, se eu falar para você, você lembra o nome dos 12 discípulos de Jesus? A gente vai lembrar de 3, né? Pedro, Tiago e João, é de lei, né? É de lei. Se você falar assim, desses 12, o nome de quem você lembra? Josué e Calebe. Ninguém lembra dos 12. Os nomes dos 12 são esses aí que está aí na tela aí, ó. Da tribo de Ruben foi Samua. Da tribo de Simeão foi Safate. Da tribo de Issacar foi Gigeal ou Igal, é a mesma coisa. Da tribo de Benjamim foi Paute. De Zebulon foi Gadiel. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, que Manassés era filho de José, foi Gade. Da tribo de Dan foi Amiel. Da tribo de Aser foi Setur. Da tribo de Naftali foi Nabi. E da tribo de Gade foi Jeuel ou Guel. É assim que é escrito. Então, esses 10 homens morreram em todas a sua geração. Tudo que ficou do lado deles, morreram todos. Só as crianças não. Eles morreram todos. Eu estou passando o nome para você, mas você nunca mais vai lembrar desses nomes. Só estou citando, para você saber, ninguém liga para esses nomes. Nomes assim, ninguém dá bola. A gente só lembra de Josué e Calebe. Só Josué e Calebe, o resto o nome é apagado, ficou registrado porque está escrito. Mas ninguém dá bola para eles, porque eles são rebeldes, são enfraquecidos e enfraquecedores. Eles enfraqueceram o povo. Eles fizeram muita gente morrer, não só eles morreram. E aí, me sobra Calebe. E agora eu quero falar com você sobre Calebe. O que eu vou aprender então com Calebe, já que com toda essa desgraça que aconteceu com os 10, e quem deu ouvido para eles, no meio de tudo isso de ruim, Calebe entrou. Josué e Calebe entraram, eles representam de fato, eles representam aqueles que são vencedores, porque eles lutaram. Eles não duvidaram, eles lutaram, eles batalharam, a promessa era para eles, mas tinha luta, tinha batalha, e eu quero te passar código agora sobre Calebe. Números, está aí na tela, capítulo 13, o verso 30, diz assim, ó. Então Calebe fez calar o povo, reunido diante de Moisés. Você já leu isso hoje comigo. Subamos e herdemo-la, disse ele. Em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. Então você percebeu que Calebe não só está falando com o povo, mas ele cala o povo enquanto ele fala. Ele é um cara peitudo. Calebe é peitudo, tinha 40 anos aqui, é peitudo. O cara peitou todos aqueles príncipes e não teve conversa, era 10 contra 1, porque Josué não está falando nada. Ele sozinho peitou os 10. Por quê? Se você ler a Bíblia, todas as vezes, eu vou começar os códigos, tá? Sobre a questão do nome dele, da vida dele. Tudo que ele fez, começa, todas as vezes que você lê na tua Bíblia, Calebe, sempre vai estar escrito assim, Calebe, filho de Jefoné. Toda vez vai estar escrito Calebe, filho de Jefoné. Sempre vai estar esse nome nas Escrituras. Raramente vai estar só Calebe sozinho. Sempre vai estar escrito Calebe, filho de Jefoné. Calebe, filho de Jefoné. Várias passagens vai falar isso. Quase todas as vezes cita o nome do pai dele. Jefoné significa face a face. Aquele que enfrenta face a face. Aquele que encara face a face. Esse é Jefoné. O nome Jefoné é o que encara face a face. Jefoné, o pai dele, é aquele que enfrenta face a face. Então ele é filho de um homem, toda vez que chegava ia chamar ele, ô senhor Jefoné, é mesmo que dizer assim, ô senhor que enfrenta face a face. O nome dele era isso, Jefoné significa isso, aquele que encara, aquele que enfrenta face a face. Ele não corre da raia, e ele peita, ele enfrenta Jefoné, e ele é filho desse homem. Então é óbvio que ele foi doutrinado pelo pai. Ele foi aprendendo e vendo a reação do pai. Falou, não, meu pai não corre da raia. Meu pai está sempre enfrentando. Então, ele era um moço, um menino, foi crescendo, filho de Jefoné. Então, Jefoné não é qualquer um. Jefoné é um cara que enfrenta cara a cara, face a face, é o nome dele. Então, algumas lições aqui para entrar na terra da promessa. Primeira delas, aprenda com quem sabe mais que você. Estamos num momento que você precisa aprender com quem sabe mais. Hoje está por causa das redes e tanta informação, todo mundo pensa que sabe tudo, e no fim ninguém sabe nada. Nada mudou, continua tendo alguns que sabem mais, sim. Sempre vai ter alguém que sabe mais.
ou pela experiência de vida, ou pela intimidade com o Criador. Alguma coisa tem que ele sabe mais, algum que ele próprio levanta para instruir o povo. Ali no caso ele levantou Moisés. Então primeiro, aprenda com quem sabe mais que você. Ele aprendeu com o pai dele. Na hora que deu um problema de enfrentamento, ele, para lá, e já foi peitando. Falou, nós vamos enfrentar, nós vamos lá e vamos vencer, vamos tomar posse dessa terra aí. Ele não teve conversa, ele era esse cara meio ranhenta, face a face. 40 anos ele tinha. Esse dia ele tinha 40 anos. Segunda coisa que eu aprendo, tenha confiança e integridade, senão não entra na terra da promessa. Se você não for alguém que encara face a face, e não for alguém que tem confiança e integridade, não consegue chegar lá. Não vai entrar. Não entra. Eu lamento, mas não entra. Números 14, 24 diz assim: todavia meu servo Calebe. Sabe quem que está falando isso daqui? Não é Moisés. O próprio Criador está falando com Moisés. E ele fala para Moisés, Moisés é o seguinte, vou matar todo mundo aqui lá, aquele povo vai morrer no deserto, mas deixa eu te falar uma coisa. É o próprio Criador falando, e ele diz assim: todavia meu servo Calebe, ele já chama Calebe de meu servo Calebe, visto que demonstra ter outro espírito, e me segue com confiança e integridade. Qual que é a razão? Ele tem outro espírito e me segue com confiança e integridade. Por causa disso, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Ele vai entrar e vai deixar a herança. Filhos, netos, bisnetos, tataranetos vão herdar a terra. Então ele está dando uma promessa a mais. O detalhe é, esta promessa, ela é pontual. Todo mundo tinha promessa da terra. Depois que morre aquele povo, quem ia herdar a terra são os jovens, as crianças que eram jovens na época, e Josué e Calebe, ok. Mas para Calebe ele dá uma promessa a mais, que ele não dá nem para Josué, ele não deu para ninguém essa promessa. Ele chega e fala para ele, por causa dele, como ele tem outro espírito, e me segue com confiança, eu percebo que ele confia em mim, ele se deu inteiro para mim, por causa disso eu vou fazer ele entrar. E ele vai entrar na terra que ele já observou, ele já viu, então ele já vai entrar e os seus descendentes vão herdá-la. Vão herdar essa terra. Então fez essa promessa para ele. Agora, um detalhe, um outro código que eu vou revelar para você aqui. Não vai se assustar, porque você tem que ter uma cabeça e entender que nós estamos no Ocidente, lá é Oriente. A Bíblia está em hebraico. Então a cultura judaica, a cultura hebraica é outra. E Cristo vem dessa cultura. É tudo, eu preciso ter uma mente para poder entender. Eu vejo de um jeito, mas eles vêm de outro. E você vai entender isso aqui, é um outro código. Porque quando ele diz assim, visto que Calebe demonstra ter outro espírito. Então o fato dele ter outro espírito, que espírito é esse? Que raio de espírito é esse? Que espírito é esse? E olha, eu confesso a você sabe que eu estudo, eu gosto de estudar, vasculhei, procurei, eu andei, vagueei para lá, para cá, não tem razão, não tem nada que possa demonstrar qual é o outro espírito. Não está falando do Espírito Santo, está falando do outro espírito de Calebe, não tem uma passagem, então só sobra o que para mim? O hebraico. Só vai sobrar para mim a cultura oriental, vai me sobrar a cultura de Israel, vai me sobrar o que sobrou. Então vamos parte a parte aqui. O que é que significa Calebe? Está aí, Calebe. Vamos começar por Calebe. Se alguém for pôr nome no filho de Calebe, é um nome bonito. Pode pôr Calebe. Calebe é um nome de peso. Calebe, no hebraico é Kelev, ou Kelev, tá? K-E-L-E-V. Kelev. E ele vai vir de uma junção, esse Kelev tem duas sílabas no nome. A primeira é que. Que, de Kelev, significa assim como, ou conforme. Então, que é conforme, assim como, dessa forma, em conformidade. Isso é que, de Calebe, ou de Kelev. E lev significa coração. Então, que
é conforme, ou assim como, e lev é coração. Então, é assim como o coração, conforme o coração. Esse é Caleb, ou Quelev. O nome dele é, toda vez que eu chamar ele, ô Caleb, está dizendo assim como o coração. É assim que chamava ele, mas você vai entendendo mais um pouco aqui. Então nós vamos ter o significado aqui do nome. E esse nome, Quelev, dá uma olhada lá, significa cachorro. Quelev, Caleb é cachorro. Significa cão ou cachorro. Na tua mente ocidental parece estranho, mas pô, o nome do meu filho de cachorro? É cão, é cachorro. Quelev é cachorro, ou seja, assim conforme o coração. E ele, por que Caleb vai herdar? Porque ele é cachorro. Porque ele é Caleb. Porque ele é aquele que é assim como o coração. Ele é cão. Já sabe o pastor com o seu cão? Ele é assim, conforme o coração do dono. E o dono dele quem é? É o Criador. Agora, por que tem esse nome? Porque Caleb, ele tem duas... Se você pegar a construção dentro de Caleb, Caleb foi construído. Dentro dele, por causa do seu nome, é construído. É edificado algo dentro dele. Por causa do próprio nome Caleb, que é cachorro. Então esse Caleb é construído dentro dele algumas características que são essas aqui, ó. Primeiro, sensibilidade. Ele tem sensibilidade com relação ao seu dono. Caleb era um cara que tinha sensibilidade. Quem tem cachorro, já teve cachorro, no dia que o dono está triste, ele fica triste, ele não come. O dia que o dono está pulando que nem pipoca, ele pula também. O dia que você não está muito bem, ele não fica bem. Quando a família começa a adoecer, ele amua. Quem tem cachorro sabe disso. Ele tem sensibilidade. Ele percebe longe os passos do seu dono. Caleb percebia longe os passos do Senhor. Ele já longe já percebia vontade. Ele tinha sensibilidade. Caleb é um homem sensível. Ele é sensível com a sua audição aguçada. Ele é sensível. Ele é sensível, ele tem sensibilidade para saber dos passos do Criador, o desejo do Criador, lembra? Conforme o coração. Conforme o coração. Quelev, cachorro, conforme o coração do seu dono. É uma característica fortíssima dele, que foi desenvolvida na sua construção. Segundo, fidelidade ao seu dono. Se você já teve cachorro, você já deu uma surra nele, passa 10 minutos, ele vai lá abanar o rabo para você. Ele é fiel. Ele nasce fiel e morre fiel. Ele é fiel a toda prova. Não tem um animal mais fiel do que o cachorro para a vida de um ser humano. Ele é fiel. E Caleb carrega no próprio nome essa característica de fidelidade. Ele é extremamente fiel. Tanto que ele nem discute com os 10. Ele não vai falar assim, mas lá na terra, não, mas nós pode ir por aqui. Não tem nem conversa. É o seguinte, nós vamos lá, a gente tem capacidade, vamos enfrentar e acabou. Porque eu tenho certeza, ele tem sensibilidade para saber que quem falou é fiel para cumprir. Ele tem sensibilidade, ele tem fidelidade para saber que vai chegar lá. Se eu não for sensível à voz do Espírito Santo, se eu não for sensível à voz dele, se eu não tiver fidelidade a ele, eu lamento, mas na mesa do rei não tem como sentar assim. Não chega na Canaã celestial, porque não é tão fiel assim. Qualquer coisa é mais importante que ele. Não dá muita bola para o que ele fala. Se deixa ele de lado, deixa de fazer o que deve fazer. Ele falou, não é para conquistar a terra, eu vou conquistar a terra. Ele era sensível. Ao mesmo tempo que sensível, ele era extremamente fiel. Então ele é cachorro, ou seja, ele é conforme o coração do seu dono. E esse código do nome dele demonstra por que ele vai até o fim. Você vê que não é Josué, a chave é Caleb, a chave é o cachorro, a chave é o cão, é a fidelidade que ele tem, é a sensibilidade que ele tem, e o pai que ele tem, que encara face a face. Aí Caleb vai fazer o quê? Ele vai herdar a terra. Mas não para só nisso, não vai só parar nisso. Eu queria que você fosse para o livro de Josué.
Você vai ver na prática isso acontecer na vida desse homem. Com 40 anos ele está no gás. Pega tudo isso, ele é fiel, ele é sensível. Ele é aquele cachorro fiel e sensível ao seu dono. O próprio nome dele já está codificado dentro dele, que ele é esse homem, extremamente fiel, sensível e enfrenta face a face. Aí vai passar os anos. Então com 40 anos ele passa, com 80 anos, mais de 80 anos. Ele ajuda todo mundo a se apossar da terra. Ele vai para a guerra. Eles derrubam 43 reis, ele e Josué, e o povo que estava com eles. Vai derrubando 43 reis. Poderia ser até mais, mas eles derrubaram. E vai chegar um tempo aqui em Josué 14 que vai acontecer. Agora Josué vai entrar em cena. Já passou todos esses anos. Agora ele está com 85 anos. Caleb está com 40, ele deu aquela braveza toda, falou, nós vamos vencer. Aí Deus falou, não, vocês vão andar para o deserto agora, deixa morrer todo mundo. Ele foi andar, não reclamou, ficou lá andando, esperando morrer 1, morrer 2, morrer 1000, morrer 10.000, morrer 100.000, só sobrou aquela geração. Aí com 80 anos eles vão entrar na terra. Verso 6, de Josué 14. Os filhos de Judá vieram reunir-se com Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, sempre vai citar o nome do pai dele, lhe declarou, bem sabes que Yahvé afirmou a Moisés. Ele vai lembrar agora para Josué. Moisés tinha morrido. E ele está num bate-papo com Josué, sabendo que Josué agora é o líder. E ele fala para Josué, bem sabes que Yahvé afirmou para Moisés, homem de Deus, a meu e a teu respeito em Cades Barneia. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar a terra. E eu lhe prestei um relatório sincero do meu coração, porque ele é sensível, lembra, ele é cachorro, ele é sensível, ele foi sincero, ele foi honesto. Entretanto, os irmãos que haviam subido comigo amedrontaram e desencorajaram o povo, ao passo que eu obedeci ao Senhor, o meu Deus, e lhe fui inteiramente fiel, porque ele é cachorro. Está no nome, está na essência de Caleb, a fidelidade. Fui fiel. Por esse motivo, naquele mesmo dia, Moisés me jurou, certamente a terra em que pisou teu pé te pertencerá por herança a ti e a teus descendentes para sempre, porque obedecestes perfeitamente a Yahvé, meu Deus. Desde então, o Senhor me guardou. Ele reconhece, olha a gratidão, ele reconhece. O Senhor me guardou desde então, com vida de acordo com a sua promessa. De acordo com a sua promessa, o Senhor me guardou. Como? Mediante a minha fidelidade, a minha sensibilidade, a minha ousadia, o meu enfrentamento, o Senhor me guardou. Me guardou com vida, de acordo com a sua promessa. Faz 45 anos. 40 anos ele entra na terra. Agora faz 45. Que idade ele tem? Você que pensa rápido. Lá tinha 40, aqui já passou 45. Quantos anos ele tem? 85 anos de idade. 85 anos de idade. Faz 45 anos que Yahvé fez essa declaração a Moisés, quando Israel andava pelo deserto. E eis que agora eu estou com 85 anos. Vocês leram, né? Estou com 85 anos. Todavia, ainda me sinto tão forte como no dia em que Moisés me enviou naquela missão. Eu tenho nesse momento vigor para ir à guerra, como tinha naquela época. Agora, pois, dá-me a região montanhosa que naquele tempo o Senhor me prometeu. Ouviste naquele dia que lá viviam os Enaquins, os gigantes, em suas grandes cidades fortificadas. Porém, se Yahvé estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como disse o Senhor. Até aqui.
Ele está dizendo, ele está com 85 anos, ajudou os seus irmãos ali, alguns, a conquistarem a terra, e agora ele falou, passou todo esse tempo, estou com 85 anos, e fala, Josué, é o seguinte, me dá aquela região montanhosa, onde tem gigantes, porque eu tenho o mesmo vigor que eu tinha quando eu estava com 40 anos, eu vou lá, e se o Senhor for comigo, eu derrubo todo mundo e vou me apossar. Esse é Calebe. Esse é Calebe. Calebe, ele é esse homem, ele, no verso 11, ó, todavia ainda me sinto tão forte como no dia em que Moisés me enviou naquela missão. Eu tenho neste momento o vigor para ir à guerra como tinha naquela época. E o Espírito pergunta para você como perguntou para mim, o teu vigor hoje é o mesmo de quando você deu a vida a Cristo? Ou você está esmurecendo igual os 10? Ou você está igual Calebe no gás? Qual é a tua posição espiritual? Qual está sendo a tua... Dependendo da minha fidelidade e sensibilidade, ele me dá graça. E eu fico no gás, igual eu estou por causa do Calebe. Porque Calebe, ele está com 85 anos, está no gás. Eu estou pronto para a guerra, vou lá, derrubo o que é gigante. É só dar terra para mim, Josué, porque ele respeita. Ele respeita a autoridade de Josué. Moisés morreu, ele respeita Josué. E fala, Josué, dá aquelas terras para mim lá, porque eu estou no gás. Então, por ele ser fiel como ele é, a força dele não acabou. Quando um crente fala para mim, eu estou enfraquecido, talvez não seja tão fiel assim. Talvez você não seja tão sensível assim. Porque se for fiel e sensível como Calebe, é impossível vir às lutas e eu baixar para as lutas. Eu vou encarar face a face. Eu falo, não, eu vou prosseguir, eu vou seguir. Nem que for arrastado, mas eu vou chegar lá. Se o Senhor for comigo, não tem gigante que aguenta. É o que ele está falando. Então nós temos que nos levantar como varões valorosos, como um exército do guerreiro, do nosso general, como cantamos, que é Cristo, e avançar, não podemos esmurecer, nós não podemos entrar na onda sentimental, nós temos que entrar onde nós nunca devemos sair, aliás, é ficar no espírito, no mesmo espírito de Calebe. Quando ele fala assim, em Calebe tem um outro espírito. Por quê? Porque ele é como um cão mesmo, ele é fiel a mim de um jeito, ele é sensível a mim de um jeito. É o seguinte, dá uma porção especial para ele. Fez isso com Calebe, nem Josué teve. Porque Josué não deu a grita lá, né? Quem gritou foi Calebe. Calebe peitou os 10. Ele foi para frente, então nós estamos agora nesse tempo, geração de Calebe. Temos que ser daqueles que vão levantar e dizer, nós vamos romper, eu vou subir, nós vamos vencer, porque já somos vencedores nele, não tem quem nos para. Calebe não tinha Cristo, irmão, eu tenho, você também. Calebe não tinha o Espírito Santo dentro, eu tenho, você também. Ele precisava de uma graça que viesse sobre ele para ele ir para a guerra. Eu, além de ter a graça dentro de mim, eu tenho ela sobre mim, é só eu me levantar e seguir em frente. Então eu não posso esmurecer a essa altura do campeonato, porque Cristo está chegando aí, Ele vai buscar os seus, e a Canaã celestial é uma terra a ser conquistada, e se eu esmurecer agora, morre no deserto, com promessa e tudo fica, com promessa e tudo perde. Verso 13, olha que bonito. Então Josué abençoou. Quem que ele abençoou? Calebe, filho de quem? Toda vez que falar Calebe, vai falar o pai dele. Ele não corria de briga. Se for uma coisa justa, por causa de quem falou com ele, por causa das promessas, por causa do seu Criador, ele está sempre enfrentando face a face. Promessa é para quem enfrenta, não é para quem reclama. Promessa é para quem enfrenta, não é para quem murmura. Promessa é para quem amadurece no espírito, e mesmo estando envelhecido na carne, tem o mesmo vigor de quando era pequeno, quando era jovem, porque ele está com o mesmo vigor, ele está no gás, ele está lutando, igual quando tinha 40 anos. Então Josué abençoou, liberou ele. Ele abençoou, liberou ele para que ele prospere. Calebe, filho de Jefoné. E deu para ele, o que deu para ele? Deu Hebrom. Hebrom por herança. Por isso, até nossos dias, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné. Não esquece o pai dele de jeito nenhum. Pois ele foi obediente, perseverou em seguir o Eterno, o Deus de Israel. Antes disso, a cidade de Hebrom se chamava
Kiriat Arba, em homenagem a Arba, né, que era o maior dos gigantes Enaquins. Um dos nomes de um dos gigantes era Arba. O nome do gigante, de um dos gigantes, era Arba. E a cidade levava o nome de Kiriat Arba. Ele levava esse nome, até ele chegar. Quando ele chegou, virou Hebron. Acabou a homenagem para gigante. Gigante não é homenageado dentro do reino. Pode ser o gigante que for, se é do inimigo, não tem homenagem para ele. Ele é tirado de cena e é colocado aquilo que o Criador assim determina. Então, se você quer subir no rapto, que está assim, está agora, está já. Pode ser agora, pode ser cair o microfone agora, pode ser já. Se você quer, você tem que ser como Caleb. O mesmo espírito de Caleb. O mesmo espírito de Caleb. Que não afrouxa. Todos eles viram o mesmo que Caleb viu. Mas eles olharam e se viram como gafanhotos. Caleb olhou e viu quem prometeu. Falou, não, se ele for comigo, isso aí é fichinha. Não tem gigante. Nada vai me parar, nada vai me prender, nada vai me frear. Nada vai tirar de mim a promessa de Canaã. Nada vai tirar de mim a minha subida. Nada tira a mesa do meu rei diante de mim. Nada, nem ninguém. É só eu ficar firme. Assim foi Jefoné, o filho de Jefoné, melhor dizendo. Aquele que enfrenta face a face ensinou o filho, ó, você vai crescer, menino, você enfrenta, hein? Fica igual o pai, enfrenta tudo face a face. E eu vou te dar um nome, cachorro, porque você vai ser fiel, você vai ser leal, você vai ser sensível. Quando você encontrar alguém pela rua que chama Caleb, não explica para ele, porque ele provavelmente não sabe o significado do nome. Ele não procurou nem no YouTube, nem no Google, nada. Se procurar, está lá. É hebraico. Caleb é cachorro. Mas é por causa dessa aptidão que o cão tem em relação ao seu dono. A fidelidade, a sensibilidade e assim, a destreza que ele tem. O enfrentamento que ele tem por causa do seu dono. Ele não fica mimimi. Não, ele pode até apanhar do dono, mas ele continua fiel. Ele sabe quem é o dono dele. Caleb. Esse sujeito, Caleb. Então, eu mudar até o nome da rede dos homens. Viu? Mudar para Caleb. A rede dos Calebes, porque tem que ser guerreiro, dos cachorros. Chegar lá para o bispo, o nome do nosso grupo é cachorro, bispo. São os cachorros. Ô louco, como assim? É Caleb, bispo. É Caleb, eu tenho que explicar para ele. É só falar que é Caleb, porque são os cachorros. Aqui são fiéis, são sensíveis, rompedores. Se você ler a história toda, você vai ver que Caleb, junto com Josué, eles derrubaram muitos reis. Muitos reis. E o que me admira é ele chegar com 85 anos e falar assim, eu estou no gás. Manda mais, que um gigante é pouquinho. Pode mandar mais. Se ele for comigo, estou lá. Eu sei que a vitória é minha. Porque ele conhecia, ele era sensível. Ele sabia quem era o seu Criador. Eu sei quem é Cristo. Você também sabe. Então deixa de mimimi, não fica com os 10, fica com Caleb, que rompe, ele vaza, ele vai para frente, ele toma posse de Canaã terrena. Nós somos os Calebes, a geração de Caleb espiritual, e nós vamos tomar posse dessa nova Jerusalém, dessa terra que vem vindo aí. Amém? Amém? Por hoje é só. Amanhã eu vou falar um outro sujeito, dentro da promessa, que também tem a ver com o celestial. Amanhã eu vou falar sobre Abraão. Lembra que ele arranca Abraão da tenda? Você lembra disso? Vocês lembram disso ou não? Senão muda a pregação de manhã, não tem problema. O Senhor arranca, ele tira ele da tenda e manda ele contar as estrelas. Eu vou falar sobre isso amanhã, que tem a ver com os vencedores. Só um detalhezinho que amanhã eu te explico. Era de dia. Como que ele sai da tenda e vai contar a estrela de dia? Amanhã eu te explico. Porque Deus mandou ele contar a estrela, só que era de dia. Solzão estalando. Como que ele vai contar a estrela? Ele está brincando com Abraão? Amanhã nós saberemos sobre isso. Tudo em volta da promessa que é para nós. Tudo isso tem a ver com a promessa. Canaã é a terra da promessa. E a nossa promessa, nossa Jerusalém celeste, ela está aí. Ela está vindo aí. Ela está descendo. Quando faltar, deixa eu explicar um pouco de escatologia para você, deu vontade de explicar isso, agora deu vontade. Ele está descendo, a nova Jerusalém ela está descendo. Quando faltar 7 anos para a nova Jerusalém chegar aqui, sobre a Jerusalém terrena, ela vai pairar sobre a nova Jerusalém, ela vai pairar
sobre a Jerusalém terrena. Quando ela está descendo já, quando ela faltar 7 anos para ela pairar aqui, faltar 7 anos os vencedores sobem, e ela continua descendo. No final dos 7 anos ela paira, aí vai ter o arrebatamento do resto, entenderam? Ela já está descendo. Ela já está descendo, assim que faltar só 7 anos para ela chegar de onde ela está, na Jerusalém terrena, quando faltar 7 anos, fecha a porta e ele te leva. Lê lá Zacarias, os pombos voando da Nova Jerusalém celestial. E esses pombos voando são os vencedores, voando pela cidade, porque vai transitar lá, aqui, lá. Amém? Oh, glória. Está por pouco, irmãos, está por pouco, é só aguentar. Amém? Está firme igual Caleb? Você está firme, porque se ele está dando essa palavra, ele quer te impulsionar. Não é te motivar. Motivação é balela, é balela, e não vou entrar nesse detalhe. É ativação no teu espírito. Caleb era ativado, irmão. 45 anos andando no deserto e está ativado. Fala, agora vão dar terra para mim, eu quero aquilo lá. Dá lá, tem gigante, mas eu vou lá. Eu me sinto com o mesmo 40 anos quando eu fui lá visitar a terra. Manda para mim. E Josué o abençoa, porque é o líder dele, o abençoa, mas vai lá. Esse é Caleb. Então, se ele está falando conosco nesse timbre, é porque ele quer nos dar a mesma força que Caleb, porque estamos num momento de desistência como aqueles 10. Porque embora a promessa é graciosa, as pessoas não estão vendo mais graça nas promessas que ele faz. Tanto que fica olhando para a terra. Tanto em desejar ter coisas, quanto acreditar que nenhuma coisa é dele. Sendo que toda a terra é nossa. Por promessa. Tanto que ele fala para Caleb, olha, para o meu servo Caleb é o seguinte, a terra que ele pisou dá para ele. Aonde ele pisou vai dar para ele. Por que ele pediu Hebron? Porque ele pisou lá, ele gostou. Ele falou para Josué, dá aquele lugar lá. É óbvio que não tinha como não dar, foi promessa. Falei, ele pisou lá já, dá para ele. Então quando você tem o foco no rei, o rei vai dar para você a terra necessária, aquela que ele já separou para você. Amém? Só que não sucumba, não caia. Que nome feio, né? Sucumba, macumba, parece a mesma coisa, né? Você não caia, para que você não caia, para que você não desanime como aqueles 10. Pelo contrário, seja bombado, efetivado, ativado como Caleb. Eu só sei pregar sobre isso. É difícil? É difícil, mas é isso que precisamos. Estar ativados no Espírito para poder subir com o nosso rei. E ele vem vindo aí, amém? Vamos ficar de pé. Vamos nos levantar perante ele, perante o rei, e dizer para ele, eu quero, eu necessito, eu quero que aquele mesmo Espírito, outro Espírito que estava em Caleb, que possa estar comigo também, para que possamos fazer jus a toda essa promessa a mais. Ele deu uma promessa a mais para Caleb, prometeu coisas maiores para Caleb do que para os outros. E eu quero orar para que esse fogo mantenha aceso. O mesmo fogo que estava em Caleb. Caleb era um homem incendiado. Incendiado e incendiava. Pai, estamos nós aqui na qualidade de filhos e filhas que foram comprados, resgatados, inseridos dentro do reino. Já temos uma coroa. Que ninguém desse lugar perca. Lance fora a coroa. Não lance fora do tempo. O único lugar que lançamos coroa é os teus pés. Fora isso, Pai, que ninguém perca a sua coroa. Mas que cada um de nós, com o mesmo espírito de Caleb, com fidelidade, com sensibilidade à tua voz, sendo agraciados com capacidade para prosseguir, com a capacidade vinda do alto para rompermos, e nenhum gigante vai nos impedir de chegar em Canaã celeste. Nada vai nos impedir de chegar na Canaã celestial. Nada, nem ninguém. Josué abençoou Caleb. Cristo nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Eu já fui abençoado, você também já foi abençoado. Você já foi abençoada. Então só vai e toma conta de Hebron. Vai para lá, vai tomando posse, vai chegando. O que vai te sobrar é uma mesa grandiosa na presença do rei. Você vai chegar ali muito em breve, logo estará lá. Logo, muito em breve.
Que você seja fortalecido no teu espírito. Que o vigor que você tinha quando você era incendiado, você queria fazer, você queria agir, você queria operar, você queria estar trabalhando, fazendo junto com Ele, operando em graça, que esse vigor seja trazido de volta, que você seja incendiado de amor pelo Rei, você seja incendiado de amor por aquilo que o Rei ama, e que você volte a acordar para a vida, uma vida que está inserida dentro de uma promessa divina, a nova Canaã, uma Canaã celestial, diferente, da qual já está preparada, e que muito em breve, ali estaremos juntos, ali nos encontraremos, todos unidos naquele lugar. Só tenho que crer, perseverar, ser fiel, ser sensível, ser Caleb. Assim seja esse mesmo Espírito que impulsionava Caleb, possa impulsionar a nossa igreja, possa impulsionar os nossos irmãos, possa impulsionar as nossas irmãs, possa impulsionar nossas crianças, possa impulsionar os nossos jovens, impulsionar todos aqueles que aqui estão debaixo desse mesmo manto, que você possa romper no sobrenatural. Caleb rompeu no sobrenatural. Que você rompa da mesma maneira ou até mais, porque você tem o Espírito dentro de ti. Que assim seja para a glória do Rei. Que o Senhor seja glorificado nessa igreja. O Senhor seja exaltado nessa igreja. Que o Senhor seja glorificado em todos os cantos dessa igreja. Que todos nós, como igreja, possamos adorá-lo na altura que tu mereces. Na altura da qual o Senhor é digno de receber o louvor e a adoração dos nossos lábios, do nosso coração. E não é um dia de visitação da terra, não. São 45 anos, são os séculos, são eternidade afora, sendo gratos a Ti, fiéis a Ti, sensíveis a Ti, como Caleb. Assim sejamos nós, em nome de Cristo, e todos digam amém. 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 Aleluia.